Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu resgatei um livro que eu tenho faz um tempão, que é bem legal, que é esse aqui, As Leis da Vida, né? É do querido e saudoso Gasparetto, canalizando o querido Calunga. Eu vou ler algumas coisas para vocês e depois vou fazer os meus comentários. Ele fala sobre a lei da transformação. Então o Calunga fala o seguinte: tudo se transforma no universo, não há nada estático, mas as pessoas insistem em segurar um passado que já virou ilusão, o qual as impede de progredir na vida, porque aquilo fica lá, tomando espaço para o novo se estabelecer. Não há como voltar ao passado para refazer o que foi feito. Vamos supor que houvesse essa possibilidade. Não iria adiantar nada, porque fariam tudo da mesma forma, pois voltariam com a mesma cabeça e as mesmas crenças e fariam as mesmas escolhas. Então, o jeito é largar o passado para lá, mesmo porque, segundo a lei da perfeição, tudo o que foi feito foi perfeito. Aí ele continua na outra página, ele fala assim: preocupar-se com o futuro faz tão mal quanto ficar ligado no passado. O espaço no subconsciente que a pessoa precisa para plantar o novo e edificar um bom presente e assim ter um futuro melhor é tomado por essas crenças ilusórias de que o futuro precisa ser garantido hoje. Há uma crença negativa aí de que o futuro não vai ser bom, por isso é preciso garanti-lo já. A pessoa vive no futuro, prejudicando o presente. Nada é garantido pela sua mente. Não são os pais que vão garantir o futuro dos filhos. Os filhos terão o futuro deles, de acordo com as crenças e escolhas deles. Tudo muda, tudo se transforma, porque o arbítrio, as escolhas mudam a todo instante, são elas que vão moldar o futuro. A atitude tem que ser exatamente o contrário, se a pessoa quiser ter um futuro melhor que o presente. É viver no aqui e agora, sentir o presente e não se preocupar. Dessa forma, o presente fica bom e o futuro também ficará bom. É preciso deixar o futuro nas mãos do Espírito e confiar, porque o Espírito, esse sim, garante tudo, já que ele tem todas as respostas e todas as soluções. Esse trechinho do livro do Calunga me lembrou de uma frase do Osho, que é bem impactante, que ele fala assim: não importa para onde você está indo, desde que você esteja indo alegremente. E aí, às vezes, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas falam: ah, mas a pessoa pode estar indo alegremente, sei lá, para um precipício, né? E na verdade, gente, quando a pessoa está alegre de verdade, eu não estou falando de uma empolgação efêmera, de uma anestesia, eu estou falando da alegria que vem da conexão com a essência. Quando a pessoa está realmente alegre, com essa alegria que indica essa conexão com a fonte criadora e ela está exalando essa luz, tudo que ela fizer vai ser para atender a demanda da fonte. Então, se a pessoa está indo alegremente, ela não vai fazer algo que faça mal para ela, porque ela está sendo conduzida pela sabedoria divina, pela sabedoria do ser. Por isso que a gente ter uma ação conectada com a fonte criadora é totalmente diferente da gente agir através do medo, da ausência de percepção. Muitos de nós, quando a gente pensa no futuro e quando a gente faz planos para o futuro, a gente faz esses planos com base no medo. Então, às vezes você pensa assim: ah, eu vou, sei lá, tomar tal suplemento para evitar a doença XYZ. Ah, eu vou poupar dinheiro porque vai que tem uma crise não sei das quantas. Ou seja, toda a ação da pessoa e da maioria de nós é movida pelos medos do ego e não pela percepção do ser. Porque quando a gente está alinhado com a fonte criadora e, portanto, a gente está conectado com o momento presente, não está identificado com a dualidade da mente, ou seja, a gente não está nem cultuando o passado, nem preocupado com o futuro. Quando a gente está de fato no aqui e agora, as nossas ações serão perceptivas, não serão reativas. Ou seja,
a gente vai agir com o coração. A gente vai agir alinhado com a fonte criadora. E esse tipo de ação, gente, é totalmente diferente de uma ação baseada no apego, no medo, né? Porque quando a gente está identificado com o passado, a gente traz uma série de condicionamentos antigos, de traumas, de memórias negativas do passado, e aí a gente fica revivendo essas memórias, e tudo que a gente faz no presente não é para se entregar para o presente, sim para se proteger do futuro. Então, às vezes você tem um trauma de relacionamento do passado, né? Isso fez com que você gerasse uma crença negativa. E aí, toda vez que você começa a se abrir para um relacionamento, você ativa aquela memória do passado, você fica lembrando daquilo, dando força para aquela crença, dando poder, fica olhando para aquilo, lembrando, né? E cada vez que você volta para o passado e lembra daquele trauma, você fica ativando aquela memória e, portanto, aquela vibração. Né? E isso faz com que muitas vezes você acabe se auto-boicotando nos relacionamentos atuais. Você acaba não se entregando porque você já começa a cocriar algo negativo. E aí você fala assim, não vou me relacionar porque todo relacionamento me traz problema. As pessoas que chegam na minha vida são sempre muito complicadas, são pessoas muito problemáticas. Se eu me abrir para essa pessoa, ela vai me usar. Tudo que eu disser para ela, ela vai usar contra mim. Então você já começa a se fechar, ou você não se abre completamente para o relacionamento, não porque você está intuindo que essa é a melhor ação a fazer, porque você não está agindo alegremente, você não está tendo uma ação inspirada, você não está conectado com a fonte criadora, entende? Você está fazendo aquilo para se prevenir do mal, ou seja, a postura é totalmente diferente. E quando as nossas ações elas têm essa proposta de uma prevenção do mal, a sintonia com a qual a gente realiza aquela ação é uma sintonia densa, negativa. E provavelmente a gente já começa a cocriar o mal por estar se prevenindo dele, entende? Então é bem diferente de uma pessoa, por exemplo, que medita, que faz terapia, que se autoconhece, que tem essa proposta de reprogramar a mente, né, para focar na luz, para estar no presente, para não se identificar com a dualidade da mente. Então uma pessoa que tem essa proposta, ou seja, todos os iluminados, nós ainda estamos em aprendizado, né, mas todos os iluminados têm essa proposta de vida, de ficar no presente. Quando essa pessoa sabe viver o presente, as ações dela no meio serão perceptivas, serão alegres, porque elas estarão alinhadas com a fonte criadora, ou seja, elas não estarão reagindo através da identificação com o ego. Então essas pessoas, elas têm aquilo que o Osho chama de responsabilidade verdadeira. O que é essa responsabilidade verdadeira? Quando a gente sabe responder ao momento presente de acordo com a necessidade de cada momento, a gente é responsável. É o contrário da moral social, né? A moral social, ela diz que a gente é responsável quando age assim ou assado. Eu acho bem interessante essa percepção inovadora que o Osho traz, quando ele fala que responsabilidade é nada mais, nada menos do que saber responder ao momento presente. Você só vai saber responder ao momento presente se você estiver sintonizado com a fonte, ou seja, se você estiver no presente. A maioria de nós, ou a gente está com a mente no passado ou no futuro, então a gente nunca responde ao momento presente com eficiência. Na maioria das vezes a gente está respondendo ao passado, nossas ações são baseadas em traumas do passado, ou são baseadas em medo do que vai acontecer no futuro e nunca no aqui e agora. Ou seja, a gente não está agindo pela percepção, pela intuição, pela conexão com a fonte. A gente está reagindo pelo medo. Aí é claro, né, gente, por conta dessa sintonia negativa, a gente acaba ficando muito apegado, né, àquilo que nos dá uma ilusão de segurança. Pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, enfim, pode ser uma amizade, pode ser um objeto material. A gente fica se segurando naquilo porque aquilo nos dá uma ilusão de que a gente está seguro, né? E na verdade essa segurança ilusória muitas vezes faz com que a gente boicote inconscientemente, claro, algumas possibilidades de mudanças na nossa vida. Às vezes estava para chegar, sei lá, um emprego maravilhoso, um relacionamento maravilhoso, o universo estava pronto para te ofertar um banquete,
mas você estava apegado aos medos do ego e você ficou identificado com a migalha, porque você não se sentia merecedor, porque você tinha medo, e aí você começa a criar resistência. Então, de repente, aparece uma pessoa super legal na sua vida para você se relacionar, e você tem tantas crenças negativas sobre relacionamento que os filtros pelos quais você olha a realidade são filtros muito negativos. Então você já começa a focar no mal, você já começa a olhar para aquela pessoa, ver os defeitos daquela pessoa, e aí quanto mais você olha para os defeitos, mais eles aumentam, porque você dá poder para isso. E aí esses defeitos começam a ficar cada vez maiores e a pessoa começa a esfregar aqueles defeitos na sua cara. E você fala assim, tá vendo? Olha como foi bom eu não me relacionar com essa pessoa, tava me protegendo de um problemão. Olha como essa pessoa não é do bem, não é da luz. Porque na verdade você estava tão focada no problema, no trauma do passado, no medo do passado, você não estava vendo a pessoa. E sim as suas sombras projetadas nela, como eu falo o L. Cravo. Muitas vezes a gente não vê o outro, a gente se vê no outro, né? O outro acaba sendo um espelho das nossas próprias sombras, porque essas sombras não foram integradas, porque a gente não olhou para dentro, porque a gente tá cheio de medo, tá cheio de apego. E aí quando a gente vai para a vida, a gente vai com medo, a gente não age pela percepção, pela alegria, a gente tá sempre querendo se defender do mal, do problema, do perigo, porque a gente acaba treinando o nosso cérebro para focar sempre no problema, na escassez. Aí a gente fala disso, dá poder para isso, comenta com outras pessoas sobre isso, faz grupo de apoio e fala mais sobre isso, atrai mais amigos que vão falar daquele assunto. E aí é claro, quando a gente dá muita atenção para um determinado tema, tudo que a gente olha na nossa vida reflete aquela crença, né? E a gente acaba ficando cada vez mais apegado ao passado. Então, gente, o que ele fala nesse livro é tão importante sobre a lei da transformação, a gente deixar as coisas se transformarem, entender que tudo passa, que nada é para sempre, que essa é uma lei básica da vida. E que quanto mais a gente aprende a viver no presente com entrega, com amor, com leveza, com alegria, mais a gente vai conseguir abrir espaço para o novo, para a prosperidade, para relacionamentos saudáveis, porque as nossas ações serão baseadas na percepção e não na prevenção do mal. A postura interna vai mudar. E isso, obviamente, vai fazer com que a nossa sintonia mude, com que a nossa vibração mude. Portanto, o sinal que a gente emite para o universo também muda completamente. As relações que chegam até nós mudam completamente, porque a gente está entregue para a vida, para o fluxo da vida. A gente está permitindo que o todo fale através de nós. E para que a gente consiga fazer isso na excelência, o que eu sempre recomendo para vocês aqui é a prática da meditação. No estado meditativo, que é o período pós-meditação, você pode pedir a presença do seu guia espiritual, pedir para ele te ajudar, para ele te orientar, falar claramente mesmo. Guia espiritual, por favor, me ajude, me oriente, me dê um sinal do caminho que eu devo seguir. E esses sinais sempre vêm de uma forma ou de outra, às vezes vem na hora, às vezes vem depois de um tempo, às vezes vem em sonho. Mas esses sinais sempre vêm, quando a gente tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, né, a gente sempre consegue captar esses sinais. E sempre, essa é a sugestão que eu quero dar para vocês agora, sempre que você lembrar de alguma coisa negativa que você viveu no passado, a minha sugestão é que você não fique reforçando esse pensamento. Muitas vezes a gente mesmo, por escolha própria, a gente chafurda na lama do pensamento negativo, porque aquele pensamento vem e ao invés da gente deixá-lo passar como uma nuvem passando no céu e não se identificar com ele, não, a gente fica cultivando, olhando para aquilo, dando poder, falando daquilo, vendo foto, entrando na rede social do ex, vendo com quem que ele está se relacionando, o que ele fez ontem, ou para onde ele vai viajar, como é que tá o trabalho dele. Né? Cada vez que você faz isso, você fica reforçando aquela vibração e muitas vezes reativando uma crença antiga, uma crença negativa. Então, sempre que você está lá olhando para o seu ex, olhando ou falando dos problemas do passado, chorando e se lamentando e dando poder, você está revivendo aquela história, você está ativando aquela vibração, entende? E isso acaba dificultando que você se entregue para o presente. Uma coisa é você falar isso em terapia para poder ressignificar, e você tem ali um profissional de saúde mental que vai te ajudar a lidar com aquela dor.
A outra coisa é você sair falando do problema à torta e direita para todo mundo, e ver foto, e compartilha, e fala com a amiga, e fala de novo, e chora, e olha. Essa postura dificulta muito o processo de desapego. Então a minha sugestão para você nesse momento é que você não fique reativando essas memórias propositalmente. Se elas vierem à sua mente, deixa passar. Fala assim, tudo bem, aquilo foi o que dava para viver naquele momento, deixa aí, a partir de agora vai ser diferente, eu vou atrair pessoas melhores para minha vida, eu vou atrair vínculos saudáveis, porque eu mereço ser amada, eu mereço ser amada, eu mereço o melhor que o universo tem para oferecer. Começa a ir falando frases e observa como você se sente ao falar essas frases. Você tem que acreditar, não basta falar da boca para fora. Mas você vai observando como fica o seu campo energético, a sua orientação interna, a sua orientação emocional, cada vez que você vai falando essas frases. E aí você vai mudando a sua forma de pensar sobre a situação e com isso você vai ressignificando esse passado e tirando o poder que você dá para ele. Porque falar daquilo, se lamentar daquilo é reativar o problema no seu sistema energético. É reativar aquele padrão, entende? Isso faz com que você fique cada vez com mais medo de viver situações novas. Porque você fica achando que vai ter que passar por aquilo de novo. E quanto mais você acha que vai ter que passar, mais chance tem daquilo se repetir. Né? Porque falar do passado é, na verdade, repetir o passado vibracionalmente. Então a ideia é você não ficar olhando para aquilo, deixa aí. A meditação te ajuda muito a se desidentificar do passado, porque a meditação é a entrega para o momento presente. É quando você sai do caos da mente e fica no aqui e agora, deixa os pensamentos passarem como nuvens passando no céu, sem se identificar. Isso vai te ajudando a se entregar cada vez mais, a se desapegar dos medos, para que a sua alegria possa fluir na excelência, para que você possa aumentar a sua sintonia. Mas é preciso essa prática diária do orar e vigiar, de não ficar reativando o problema de maneira proposital. Você tem que se trabalhar internamente para não ficar dando força para aquilo e para conseguir se desapegar desse passado, desse ex, parar de ficar falando no ex. Se ele vier na sua cabeça, deixa vir e deixa passar, não fica cultivando, não vai lá olhar foto, não vai entrar na rede social, entende? Não vai ficar dando poder. Você pode fazer oração pro mentor dele e pro seu, como tem vídeo aqui no canal ensinando, vídeo na rede social, o vizinho ensinando como fazer a sua oração, mas você deixa passar, você não cultiva, você não dá poder. Aí quando passar, ok, você começa a pensar em outras coisas, você não precisa brigar contra, porque brigar contra também é uma forma de ativar aquele padrão. A gente não consegue não pensar em algo, fala, não vou pensar no elefante branco. Se você fala isso, obviamente, o cérebro não entende esse não, então ele vai pensar no elefante branco. Então, assim, o ideal não é você ficar brigando contra o pensamento, mas também você não precisa ficar chafurdando propositalmente no pensamento, entende? Deixa o pensamento vir e deixa ele ir. Deixa passar como nuvem passando no céu, porque vai passar, nenhum pensamento dura para sempre, ele vai passar e é preciso que você se desapegue desse pensamento para que ele possa passar. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa o seu like aqui para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Relembro a todos que agora, dia 12 de março de 2023, a gente vai abrir uma turma nova de mentoria online em grupo com o Ali Cravo. Serão 4 domingos às 18 horas, começando dia 12 de março. É uma turma pequena, só para 10 pessoas, e as 2 primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar um livro do Ali Cravo autografado por ele. Então, se você gosta da energia do Ali, se você quer ter o privilégio de poder participar desse grupo maravilhoso, a gente fez esse grupo nos anos anteriores, sempre foi incrível, as pessoas amam. É muito bacana o grupo porque um aprende com a questão do outro, então tem essa sincronicidade no grupo, né? A questão que uma pessoa traz muitas vezes é a questão de outra pessoa. Tem muitos terapeutas também que participam do grupo para aprenderem também como lidar com a dinâmica do grupo. Então, se você se interessa pelo trabalho do Ali, se você gosta de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e você sentir o chamado para participar desse grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse link ele só vai abrir no dia 27 às 10 horas da manhã, que é uma segunda-feira, tá, gente? Se você tentar abrir o link agora, você não vai conseguir, eu só vou deixar o endereço aqui para você poder clicar no link no dia 27 às 10 horas da manhã
e fazer a sua compra caso você sinta afinidade com a proposta. Então é isso, gente, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.